Boa noite a todos. Bem-vindos a mais esse curso, né? Isso eu estou falando para os que se matricularam na rematrícula. Bom, eu vou dar uma ideia do que foi visto, né, nessa última semana, não assim em relação a rever o que a gente falou, mas comentar o que foi que a gente fez, tá? Para justamente os alunos que estão começando a assistir às aulas hoje, né, poderem acompanhar sem nenhum problema. Ok. Então, eu vou ligar quando, como é o nome dele? É Pedro, agora eu esqueci. Deixa eu ver se ele está aqui. Ele não está ainda, né? Quando ele entrar, eu ligo a câmera. Tá. Só um minuto, tá? Eu vou aqui rapidão, já já a gente inicia. Bom, na semana passada, nós fizemos uma espécie de revisão do que vocês, não necessariamente o que vocês viram propriamente dito em matemática elementar, mas a gente viu alguns elementos que vão ser fundamentais da matemática elementar que a gente vai utilizar nessa disciplina. Então, a gente começou da ideia do produto cartesiano, depois a ideia de relação, domínio contra domínio e imagem, né, que são elementos das relações, não das funções propriamente dito, né? A gente vê em função no nível fundamental, na verdade, no nível médio, porque não se explora as relações lá. E viu mais alguns aspectos, né? Essencialmente, a gente viu conjuntos e funções. Então, o gráfico de uma função, a gente viu também funções iguais, assim, passando algum desses tópicos nós passamos rapidamente, né? As funções elementares, que são as monomiais, exponenciais e as circulares, né? Que é a função seno e cosseno. A ideia aqui das operações entre as funções, né? Que se eu tenho as elementares e se eu tenho as operações entre as funções, então eu posso gerar várias coisas, né? Inclusive com a soma e o produto e os monômios, nós geramos os polinômios. Tem alguns tipos de função exponencial que eu não cheguei a comentar, mas são as funções exponenciais que têm fatores, né? Ou seja, é um número vezes algo desse tipo, né? A elevado a x. E assim segue, né? Inclusive aqui eu coloquei também funções raízes, né? Que as operações básicas somas, a soma, o produto e a potência, né? Aí tem as suas inversas que a gente já considera aqui dentro desse grupo, subtração, divisão e a raiz, né? Então, essas são as operações básicas essenciais. Aí a gente viu também alguns exemplos e algumas informações adicionais, que é função composta, a gente viu também a ideia da composta, inversa,
as inversas das elementares, funções de várias sentenças, né? Uma função, ela não necessariamente ela tem uma única lei, ela pode ter mais de uma lei, né, em intervalos distintos, e a função modular. Né? Com isso, a gente abraçou aí todos os elementos básicos que serão utilizados nessa disciplina aqui, na disciplina de cálculo. Ok, então a aula de hoje, né, a gente vai começar propriamente dito com o conceito de limite. E para a gente ver esse conceito, a gente vai fazer aqui uma introdução. Rapaz, eu precisei reiniciar o meu computador, eu tinha feito uma tabela para representar essa aproximação, mas eu vou fazer novamente, tá? Tá, então qual é a ideia desse exemplo aqui? Eu peguei aqui uma função quociente, né, onde o numerador e o denominador são dois polinômios, e aqui o texto diz o seguinte, né, que verifica-se que quando x se aproxima do 2, né, ou seja, quando cada x desse se aproxima do número 2, a minha função inteira se aproxima do 3. Mas, se a gente observar bem, né, eu não posso substituir o 2 aqui nesse denominador, porque se eu fizer isso, né, o denominador vai dar zero e a minha função ela pode dar duas coisas no valor 2. Né? Ou ela vai para o infinito, né, positivo ou negativo, ou ela vai dar um valor indeterminado. Tá? Não vou entrar nesses detalhes agora, mas a gente vai falar bem disso. Né? Então, a gente vai se apropriar, né, pela quantidade de vezes pela quantidade de exemplos, inclusive, que aparece esse tipo de coisa. Bom, então a ideia aqui, ó, eu até coloquei, né, inicialmente um software interessante para ver essa aproximação. Então eu vou fazer, eu vou abrir aqui uma espécie de Excel, tá? Que aí eu vou fazer algumas continhas aqui. Tá, então eu vou fazer minha função se aproximar do 2. Então, eu vou pegar aqui alguns valores, né? Então, tomemos o 2 aqui e vamos repetir ele aqui, né? Vamos ver se ele repete. Ele vai repetir aqui, né? Acho que tá bom esses valores. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou somar pequenas coisas ou subtrair pequenas coisas. Quem são essas pequenas coisas, né? Então, sei lá, vou pegar aqui 10 elevado a 1, por exemplo. Deixa eu ver se ele... Não, aqui ele vai repetir, né? Então, deixa eu mudar aqui. Eu vou botar 10 elevado a 2. Aí vocês vão perceber por que eu estou fazendo isso. Não, aqui ele não vai ficar repetindo. Tá, então, já sei. Vou fazer assim. Vou fazer 1, 2... Ele está tentando... Aqui perdi a conexão, tá? Vamos ver se ele retorna aí. Enquanto isso, eu vou terminando aqui, tá? A tabela.
Desculpa. Vou falar de novo, tá? Então, o que eu fiz aqui foi o seguinte, eu peguei, subtraí o 2 de um valor pequeno, tá? E esse valor pequeno que eu estou fazendo é pegar 1 e dividir por 10, né? Então, eu vou fazer, no caso aqui, esse valor, 1,9 é o 2, né? Que é a célula A1, subtraído de 1 dividido por 10. Aí eu vou seguir aqui a mesma ideia para os demais, né? Veja, eu acho que esse aqui está aproximado, né? Bom, enfim. Então veja que aqui a tendência é meu número estar se aproximando de 2. Tá? E eu, como eu estou subtraindo, né? Isso aqui é chamado valores à esquerda, porque todos esses valores aqui estão se aproximando cada vez mais do 2. Eu vou já. Peraí, deixa eu ampliar aqui. Eu acho que é melhor ampliar. Deixa eu ver. Tá aqui. Melhorou? Ok. Tá, então, repito, né? Essa aproximação que eu fiz aqui é pela esquerda. Porque dado o valor 2, todos esses valores aqui são menores do que 2. Ou seja, todos eles estão à esquerda do número 2 na reta real, né? Se a gente colocar esses valores no plano cartesiano. E aqui eu estou considerando os valores do eixo x, né? O 2 do eixo x. Próximo de 2 no eixo x. Agora eu vou pegar os valores à direita. Vou colocar aqui os da direita, tá? Aí como é que eu vou fazer? Vou fazer assim, ó. Isso aqui vai ser igual à célula A1, né? No caso eu vou pegar esse 2 aqui e vou somar um valor pequeno, ou seja, vai ser um pouco maior do que 2. E esses valores, né, eu vou gerar da mesma maneira que eu gerei esses. Então eu vou fazer 1 dividido por C1, né? Tá, então esse valor foi acrescido pelo mesmo carinha aqui, né? Pela mesma, o mesmo fator que subtraiu aqui está somando aqui. Ok, então vamos só estender essa coluna aqui. Então esses valores aqui que eu estou colocando está se aproximando do número 2 pelo lado direito do eixo X, porque esses valores são maiores do que 2, né? Todos eles. E aqui eu vou colocar a nossa expressão, né? A nossa expressão é algo do tipo. Então vai ser 2 vezes d1 ao quadrado menos 5 vezes d1 mais 2. Eu já vou conferir se é isso mesmo. E aqui vai ser d1 menos 2. Tá, vamos ver se ele vai fazer a conta. Fez, né? Essa expressão que eu implementei aqui é essa expressão aqui, ó. Essa daqui, ó. 2 vezes o valor de x ao quadrado menos 5x mais 2 sobre x menos 2. Tá? Foi o que eu implementei aqui. Vocês estão vendo aqui, né? O que foi feito nessa célula aqui. Eu peguei esse valor aqui, que está à esquerda do 2, e eu apliquei a minha expressão e deu isso aqui. Então, se a gente for
estender essas coisas, né? Então, veja que aqui ele está dando o valor exato 3, tá? E esse valor aqui, ele está dando também exato, mas na verdade ele está fazendo um arredondamento, né? Porque esse valor aqui, 1 dividido, um dividido por esse carinha aqui, é um número muito, mas muito pequeno. Né? Quando eu faço 2 menos ele, praticamente é 2, mas a gente sabe que na verdade... Professor, se você aumentar a largura da coluna aí, acho que ele mostra. Né? No caso, no caso Isso D. aqui. Ah, tá. Ok, é essa a ideia mesmo. Tá. Obrigado. Ok, aí se eu fizer a mesma coisa para esse, né? Deixa eu pegar a expressão aqui e só mudar os valores. Aqui se eu fizer igual, sendo que aqui a gente troca por F1, né? Então vamos trocar aqui por F1. F1, aqui também F1. Pronto. Aí, deixa eu aumentar a largura aqui. Pronto. Então eu acho que aqui deu toda a noção, né, da ideia. Então o que está acontecendo aqui? Essa coluna aqui, deixa eu só... Esse aqui é x pela esquerda, está só assim. E esse aqui são os valores de x pela direita. E aqui é o f de x, eu vou escrever assim. Vou colocar assim, esquerda, que eu quero dizer é toda vez que eu substituo esses valores aqui, do x que estão à esquerda do 2, meu f de x vai dar esses valores aqui. E esse aqui é meu f. Ok? Todo mundo entendeu a ideia do que eu fiz aqui? Professor, eu só não entendi a coluna A, B e C. A coluna A, B e C é o seguinte, eu quero me aproximar do valor 2, tá? Eu quero que x se aproxime de 2. Então, foi o que eu fiz, né? Eu peguei o 2 e tanto fiz subtrações e somas de coisas pequenas. Então, eu peguei aqui potências de 10. E como foi que eu fiz isso aqui, ó? Peguei o valor 2, subtraí de 1 sobre isso aqui, ó. Ou seja, 2 menos 0,1 dá 1,9. Aí esse valor é o 2 de novo, ó, que o A2, né, a célula A2 é 2 também. Menos 1 sobre C2, que é 100. E 1 dividido por 100 é 0,01. 2 menos 0,01 dá 1,99. Ou seja, aqui eu estou pegando o 2 e subtraindo para uma coisa cada vez menor. E aqui eu estou pegando o 2 e estou somando por coisas cada vez menores, né? Então, o que está acontecendo aqui, né? 1,9 é o valor mais distante do 2 que a gente tem aqui. E aqui eu estou me aproximando cada vez mais. A coluna Professor, B, a coluna B é porque são os expoentes desses carinhas aqui, ó. Fiz 10 elevado a B1, que é 10 elevado a 1. Aí esse aqui, ó, 10 elevado a B2, ó, que é
10 elevado a 2, tá? Esses aqui são os expoentes desses carinhas aqui. A gente pode brincar, né? O Excel, ele me permite essas coisas, né? Assim como o programa que a gente programa. Mas aqui é só para mostrar a ideia da aproximação, né? Só para a gente enxergar. Aí, por exemplo, se eu coloco aqui o 2, né? Eu estou querendo me aproximar. Veja que aqui está bem próximo, mas não é 2. Aí o que vai acontecer aqui? Ó? Basta eu fazer isso aqui, né? Que ele já faz a conta automaticamente, ó, ele não reconhece. Né? Dá um valor indefinido. Né? Porque o 2 não pode entrar na minha lei. Né? Quando eu subtraio o 2 aqui, aí 0 é o meu denominador. Mesma coisa aqui para esse. Né? Se eu implementar aqui, né? Se eu botar o 2 aqui e puxar essa coluna aqui, vai acontecer a mesma coisa. Né? Ele também não reconhece. Então, a intenção do limite é essa. Né? Não necessariamente não é todos os casos que o domínio não está definido, mas essencialmente essa é uma ferramenta que tem essa motivação, né? Sabendo que o meu elemento, né, nesse caso, o 2, ele não está definido no meu domínio, sim, mas o que acontece quando o meu x se aproxima do 2? Então, o que a gente vê? Né? Que a minha função se aproxima do 3. Tá? É isso que essa tabela está querendo nos informar. Tá? Quando o meu x aqui ó, se aproxima do 2, minha função se aproxima do 3, dos dois lados, né? Tanto pela esquerda quanto pela direita. Né? A aproximação é praticamente a mesma. Bom, então Professor, essa... Diga aí. aquela subtração e divisão que o senhor fez, isso daí já é o cálculo de limite ou foi uma Não, operação aleatória? ali foi uma maneira de eu fazer... pegar um valor não tão perto de 2 e fazer ele se aproximar do 2. Né? É como isso aqui se aproxima do 2. O que eu fiz foi isso aqui. Então, se eu pego isso aqui, ó, 2 menos 1 sobre n, e se eu faço esse n crescer, né, essa fração começa a diminuir. E se eu fizer 2 menos uma coisa que diminui à medida que o meu n vai crescendo, então isso aqui vai diminuindo até se aproximar do zero. Consequentemente, isso aqui vai se aproximar do 2. Tá? Foi isso que eu fiz lá. Eu fiz primeiro isso aqui, né, 1 sobre 10. Aí dá um valor pequeno. Esse aqui, eu estou mais próximo do 2. Isso aqui está se aproximando cada vez mais do zero. Né? Então, a tendência é isso aqui se aproximar do 2. Essa é a ideia. Aí, né, fazendo esses caras seria o x do domínio. Aí eu quero observar o que acontece no meu f de x. Né? Tanto para mais quanto para menos. Não sei se deu para entender o que eu quis dizer. Entendi, sim. Obrigado. Mas aí, eu sempre vou fazer essa conta, tipo, quando eu não posso ter 3 no domínio. Aí eu tenho que fazer, é só trocar ali o 2 por 3. No domínio, Não, digamos que eu tenho uma função que eu não posso ter o 3. Aí, para eu saber os valores que se aproximam do 3, é só trocar ali o 2 por 3, né? Para saber. na verdade, suponha isso aqui, né, que você está falando. O É, 3 não entra no domínio. Suponha que esse intervalo que eu fiz aqui é o domínio de uma função h aleatória. Tá, mas aí é o seguinte, eu quero pegar, eu quero saber o que acontece aqui próximo do 3. Tá? Então eu quero pegar valores relativamente distantes e aos poucos ir me aproximando, né? E olhando as imagens na minha função, para ver o que acontece com essa função aqui. Então, essa é a ideia. Na verdade,
essa função aqui, né? Deixa eu colocar aqui. Essa função aqui que a gente estava discutindo, né? Mais, menos 5x mais 2 sobre x mais 2, menos 2, desculpe. O que a gente sabe, né? Que o domínio dessa função aqui é uma possibilidade, tá? O domínio, na verdade, deixa eu escrever a forma completa. O meu domínio é um intervalo que não tenha o 2. Esse é o domínio dessa minha função aqui, né, que a gente está discutindo. Eu não posso substituir o 2. Então, eu tenho que pegar valores próximos do 2. Essa foi a maneira que eu usei para aproximar do 2. Mas aí vocês podem usar outras maneiras, né? Essa não é única, essa é uma maneira. Aí, aqui no 3 é a mesma ideia. Você pode usar essa fórmula aí, né? No caso, aqui o João Guilherme colocou, é uma maneira, ou outras maneiras, né? Você pode ficar à vontade. Você pode usar a média, né, entre pontos para ir se aproximando, né? Por exemplo, esse caso do 2 aqui. Então, os inteiros próximos a eles é o 1 e o 3. Tá, se eu fizer a média do 1 com 3, vai dar o 2. O 2 eu não posso colocar. Tá, mas se eu fizer a média de 1 com 2, vai dar um valor aqui na metade. Esse eu já posso colocar, né? Aí eu faço a média com esses dois aqui e coloco esse aqui. Num segundo momento, eu faço a média desse valor que eu encontrei com o 2. Então, eu já vou me aproximar mais, né? Então, quer dizer, eu tenho algumas maneiras de eu, né, sair de um determinado ponto, ou à esquerda ou à direita de um ponto que não pertence ao domínio da função, e me aproximando do 2. Bom, se dá trabalho ou não, o objetivo é se aproximar, né? Porque aqui a conta não necessariamente a gente faz na mão, né? A intenção é, sei lá, futuramente, não nessa disciplina, mas, sei lá, caso vocês precisem, vocês implementam essas fórmulas em algum software, né? Como eu fiz aqui, de uma maneira super simples, né? Eu implementei essa fórmula aqui, quer dizer, essa daqui. Mas eu podia ir pela média também, né? Quer dizer, você tem algumas possibilidades. Mas a questão toda é ver o que acontece, né? O que foi que nós vimos, né? Nós vimos o seguinte, aí eu já vou comentar já na ideia do limite. Então, no limite, né? Isso aqui no limite significa que meu x está se aproximando do 2, tá? Isso aqui significa que não necessariamente o 2 está no domínio. Aqui eu só estou observando a minha aproximação, e ela pode ser o quão próximo vocês queiram. Porém, não pode ser o 2. Tá? E, no caso, isso aqui para a nossa função, né? Essa nossa lei. Isso aqui está dando 3. Então, essa é a ideia, assim, grosseira do limite, né? Quando o meu x se aproximar de um valor, a minha função ela vai se aproximar de outro valor. Essa é a ideia do limite. Tá? Ok. Sendo que aí vocês podem perguntar, então tá tranquilo. Quer dizer que basta eu realizar, né, dado uma questão, toda vez eu posso realizar esse mesmo procedimento e eu vou encontrar aqui, né, o valor do meu limite. Bom, tem algumas extensões, né, que a gente vai aplicar aqui, que é a aplicação de limites em funções.
aí já não dá para fazer mais esse tratamento numérico. Aí a gente vai ter que fazer um tratamento algébrico. Então, essa é a ideia geral. Tá? A gente, né, pelo que a gente implementou, a gente pode afirmar isso, né? Isso que é a ideia essencial do limite. Né? No caso, essa minha expressão, só repetindo, né? Quando meu x se aproximar do 2, minha função vai se aproximar do 3. Essa é uma das leituras possíveis aqui no limite. Ok. Professor, só uma dúvida. Pode falar. Voltando nessa tela aí, onde estava o limite, onde o senhor fez a representação do limite, nessa telazinha onde o senhor estava fazendo a demonstração. Então, essa demonstração, esse finalzinho aí, onde tem limite, ele se lê limite tendendo a 2, e o resultado seria igual a 3. Sim. Seria essa a conclusão dessa função. E isso aqui não significa que a minha função é igual a 3, não. O que essa informação está me dizendo é que a minha função ela se aproxima do 3 à medida que meu x se aproxima do 2. É esse o significado dessa expressão. Entendi. Tranquilo? Não faria sentido a minha função eu dizer que é igual. Não faria sentido. Por quê? Porque já existe isso aqui, ó. Né? Vamos supor que eu pudesse aplicar e vamos supor que desse 3. Pronto, seria isso. Né? Então, no caso, não é isso que está acontecendo. Isso aqui não pode, né, acontecer. Porque não faz parte do domínio, não existe. Né? Isso aqui vai dar 0, né, quando a minha função quando eu substituir o x por 2. Então, isso aqui não vai existir. Mas a aproximação existe. O ponto definido, não. Tá? Essa é a ideia dessa escrita. Ele está falando de aproximações. Diga aí, João Guilherme. Professor, então, o que eu digo que é o limite da função é em relação à imagem e não ao domínio? Isso. Então, Esse 2 é domínio. Não, mas eu chamo ele de quê? Tipo, eu só digo que ele não pertence ao domínio? Na verdade, você não precisa entrar nesses detalhes. Você simplesmente dizendo isso, né? Dizendo assim, minha função se aproxima de 3 à medida que meu x se aproximar do 2. Isso já é suficiente. Porque isso que eu acabei de falar, o 2 ele pode estar no domínio ou não. O que você está falando, a sua afirmação é em relação à aproximação. Se o 2 não está no domínio, ele pode se aproximar sem problema nenhum. E se ele não tiver, também, ele pode se aproximar sem problema nenhum. Então, a ideia do limite, a partir de agora, são ideias nas aproximações. Né? A gente não está preocupado que o ponto esteja, né, na minha função. Tranquilo? Muito bem. Professor, repete só, tipo, a leitura. Tipo, à medida que meu f de x chega perto de 3. Isso. Repete Não, na verdade, meu f de x se aproxima de 3 à medida que meu x se aproxima do 2. Ou essa leitura que eu fiz é alternativa. A leitura tradicional é o limite da minha função é 3 quando x se aproxima do 2. É quase a mesma coisa, né? Mas entenda que quando eu digo o limite é aproximação. E quando eu digo aproximação, é uma aproximação quase, sei lá, é uma aproximação bem exagerada. Você vê tocando, mas na verdade não está tocando. É tipo isso. Ok.
Então, essa é a ideia, tá? Essa é a ideia geral do limite. E vamos à ideia aqui da definição. Não, aí no caso, quando a gente fala das imagens, né, agora eu estou comentando vou comentar agora o que o Ipojuca escreveu, né? Ele botou assim, ó, quando x tende a 2, o limite é 3, tá? Você não precisa dizer que o limite tende a 3. Repito, né? Quando você fala limite, já tem a ideia de aproximação. E no x, não tem a ideia. No caso, essa setinha que indica que está se aproximando. Né? A gente escreve igual quando eu estou substituindo aquele valor e eu escrevo a setinha quando o meu domínio, né, sei lá, a minha variável está se aproximando daquele valor. Ok. Essa é a última coisa que eu falei do domínio. Sim, eu só estava comentando em relação a essa setinha aqui. Né? No caso, quando x é igual a 2, é porque o 2 está no domínio. Né? E quando eu escrevo x com setinha, no caso A, essa escrita aqui, onde está o meu cursor, aqui está dizendo que meu x está se aproximando do valor A. A não precisa estar no domínio, e sim os valores que fazem ir até ele. Eles têm que estar. Tá? Então, essa é a ideia, essa é a diferença da seta para a igualdade. Né? A diferença é que quando eu escrevo limite aqui, esse igual aqui não é o igual, né? Aqui está dizendo que está se aproximando, que é limite da função, quer dizer, a minha função se aproxima desse valor. Essa é a diferença. Bom, aí depende, né? Respondendo à pergunta do João Guilherme, né, ele colocou, professor, e funções que têm limite possuem retas assíntotas? Nem todas, né? Tem algumas que sim, tem algumas que não. Então, tudo depende, né? Se eu pego a função constante, por exemplo, e aplico o limite em qualquer ponto, vai ser o valor constante, né? E ela não tem, né, assíntota, na verdade. Não sei se ele está considerando assíntota, né, quando é paralela a y ou paralela a x. Não, então, entenda, por exemplo, vou fazer um desenho aqui. Imagine esse caso aqui, ó. Tem um gráfico aqui, né, de uma coisa que faz isso. E esse ponto aqui não faz parte. Esse aqui. Inclusive, eu vou colocar assim. Que é assim que a gente escreve, né? Então, o que está acontecendo aqui? Nesse gráfico aleatório, né, de uma função f. Quando eu estou chegando aqui no ponto B, por exemplo, minhas imagens estão indo para o infinito, por exemplo. Tá, aí a pergunta é, o limite existe? Depende. Se eu pego qualquer ponto aqui, o limite aqui no A existe. Né? Então, aqui eu vou ter o f do A. Né? Então, nesse ponto aqui em particular, o limite da minha função, quando x aproximar do A, isso aqui vai estar próximo do f de A. Então, assim, essa questão do limite que a gente estuda não são em todos os pontos, né? São em pontos que têm problemas em relação ao domínio, né? Esse ponto aqui que tem um problema, né? O ponto B, ele não faz parte do domínio dessa função f. Então, é relevante a gente estudar o que acontece próximo dele. Qual é o comportamento em torno dele? Aí é relevante.
mas nos demais pontos não é relevante, né? Então, essa ideia que eu estou falando aqui do limite é em alguns pontos, né, singulares, né? Não é em todos os pontos, né, do domínio. Todos vão existir, lógico, né? Vão existir e, de fato, vai acontecer isso daqui. Tá, mas nesse ponto aqui em particular, né, nesse desenho que eu fiz, o que acontece aqui? Isso é o que mais importa, nesse caso aqui. E nisso que a gente está estudando. Ok. Então, vamos aqui à ideia, né, da definição. Então, é a definição 11, né, a definição diz assim, ó, seja A menos um determinado valor, né, a partir de agora, a gente vai estudar o que acontece próximo desse valor Azinho, né, e ele não está no domínio, e isso aqui está contendo nos reais, ou seja, isso aqui é um intervalo sem um elemento, né, e eu vou considerar aberto, tá? Esse estudo mais profundo, né, quando a gente começa a estudar essas ideias limite, derivada integrais, o nosso domínio a gente considera sempre aberto. E eu não vou, agora eu não vou justificar isso, né? Quando chegar na parte de derivada eu vou justificar a razão disso aqui, tá? Quer dizer, mais na frente, né? Talvez hoje eu já justifique porque a gente estuda em abertos. E eu tenho uma função f que pega esse cara aqui como domínio, né, esse intervalo, e compõe os seus pontos com reais, né, no contradomínio. Então, o limite da função f é L, né, é isso aqui que ele está dizendo, né, o limite da minha função f de x é L quando x se aproxima de A, né, quando x tende a A, né, quer dizer que f se aproxima de L à medida que o x se aproxima do valor A, né? Que isso também eu já comentei um pouco acima. Mesmo quando o A não pertence ao domínio, né? Então, isso aqui é o que é mais importante, né? Não interessa se A pertence ao domínio, o que interessa é próximo dele. E em símbolos é isso que está acontecendo. Aí aqui nós temos uma equivalência, né? Que é como a gente demonstra essas informações. Então, uma equivalência desse limite é isso. Ou seja, para todo epsilon, vou fazer a leitura aqui bem rápido disso, e já eu vou entrar em detalhes o que isso quer dizer. Tá? Então, para todo epsilon maior do que zero, vai existir um delta maior do que zero, tal que a distância do x para A, quando é menor do que o delta, isso vai implicar que a distância do f de x para o L vai ser menor do que epsilon. Tá? Essa é a ideia do limite. Eu vou dizer a vocês, né, em palavras, eu vou fazer uns desenhos aqui para a gente entender o que isso aqui significa. Então, a ideia é a seguinte. Bom, nós usamos aquele exemplo, né, a nossa função lá, f de x, que era aquele quociente de polinômios, e vamos considerar sei lá, vamos supor que o gráfico dela é uma coisa assim. E quando x se aproxima do 2, suponha que minha função se aproxima do 3, né? Mas como ela foi elaborada, né? Eu não tenho o meu 2 no domínio, né? Então, aqui fica aberto. Consequentemente, aqui tudo é aberto, né? Aqui pode deixar, inclusive, porque aqui não importa. Ok, então é isso que está acontecendo, né? Peguei valores aqui à esquerda, né, e à direita, e, consequentemente, aqui eu vou ter um intervalo também à esquerda e à direita no contradomínio. É isso que aconteceu lá, né? Então,
qual é a ideia, assim, grosseira do limite, né? Quanto mais próximo eu pegar valores do meu número em questão, né? A ideia é ver se a minha função se aproxima cada vez mais desse carinha aqui, tá? Pelos dois lados. Então, foi justamente o que eu fiz aqui, ó. Aqui eu fiz uma análise dos dois lados, né? Eu peguei valores à esquerda e valores à direita. E eu peguei valores que possuem a mesma distância. Então, por exemplo, para esse primeiro valor aqui, meu delta está sendo de 0,1. Isso, né? Que é a distância desse ponto aqui para esse, né? 0,1. A distância desse ponto aqui para esse, né? No caso aqui, foi os valores aproximados e esse é o valor real, né? Então, esse cara aqui se aproxima desse 0,1 e esse também, 0,1. Tá? E em relação às imagens, tá? Aqui deu 2,8 e a gente sabe que isso está se aproximando de 3. Tá? Ou seja, as imagens se aproximaram 0,2. Né? Então, na aproximação de 0,1 do domínio, eu tenho uma aproximação de 0,2 das imagens. Bom, se eu diminuo essa aproximação do domínio, a aproximação das imagens tem que diminuir, né, para que o limite exista. De fato, a gente observa isso, né, à medida que aqui aproxima, eu estou ficando cada vez mais próximo do 2 aqui, minhas imagens estão ficando cada vez mais próximas do 3, né, dos dois lados. Então, tá, escrevendo aqui a definição, deixa eu fazer aqui ficou, deixa eu fazer de novo aqui um novo desenho geral. Deixa eu apagar isso, é melhor. Um desenho mais legal. Professor, enquanto tu desenha aí, no caso, esse limite ele sempre vai dar por funções que são definidas que tem alguma divisão com relacionada ao x, nesse caso, porque eu não tô vendo, eu não penso em outro caso, entendeu? De equação. Sim, mas, por exemplo, se você pensar a tangente, né? A tangente ela tem alguns pontos, né, que não fazem parte do domínio. Então, ela entraria também num estudo desse tipo. Então, a gente vai ver isso que esse caso que eu estou exibindo para vocês é um caso de um quociente de polinômios. Então, os polinômios que a gente faz um estudo assim mais, digamos, intenso, né? Tem muitas variações nos polinômios, mas a gente vai estudar os casos das funções circulares e das exponenciais também. Então, a gente vai ver cada um. E vai ver cada caso, né? Tem muito exemplo aqui, muito exemplo e muito caso, né, que os limites não são triviais, né? Então, tem esses casos aqui, ó, que, sei lá, cada exemplo desse a gente vai discutir, tá? Baseado nessas ideias aqui. Aí tem os casos infinitos também, né? X se aproxima de um número e minha função está indo ou para mais infinito ou para menos infinito, né? E quando é que vai para cada um, né? Então, também tem alguns teoremas que dão suporte a isso, quer dizer. Eu sei que o exemplo ali é polinômios, mas tem muitas aplicações, não só, né? Ó, aqui as funções seno e cosseno e as exponenciais, né? Que dão, né, uns valores assim não tão comuns. Ok. Tá, então, escrevendo de forma geral. Sei lá, pegando um gráfico aqui qualquer e um valor aqui A. Eu vou tirar esse A do domínio.
Então, a minha definição diz assim, deixa eu... Só fazer o desenho primeiro. Pronto, teve esse caso aí, e suponha que essa altura aqui é a altura L. E a minha definição diz assim, para todo epsilon maior do que zero, existe um delta maior do que zero, tá ok? A distância do x para o A, quando é menor do que delta, isso aqui implica que a distância do f de x para o L é menor do que epsilon. Essa aqui é a definição do limite. Então, o que essa função está me falando? Primeiro, ela começa dizendo o seguinte, para todo epsilon maior do que zero. Ou seja, esse epsilon é o tamanho do meu intervalo. Tá? A distância desse limitante aqui até o L é justamente o meu epsilon. Né? Ou seja, aqui diz para todos. Né? Ou seja, eu posso pegar o quão pequeno eu quiser. Então, só um minuto. Não, não, travou não. É só para não ficar vibrando. Eu tirei a vibração aqui. Tá, então essa distânciazinha aqui é o que a gente chama de epsilon, tá? Consequentemente, esse meu intervalo tem os limites do intervalo, né? No caso, quando eu escolho um epsilon, esse intervalo aqui é o intervalo que vai de L mais epsilon até L menos epsilon. Tá. Então, essa é a primeira parte, né? Quando existe aqui uma distância, né, quer dizer, eu não quero ver o L, eu quero ver próximo dele, né, já que eu estou pegando um epsilon positivo, é uma distância. Então, vai existir um delta, né, ou seja, vai existir um intervalo aqui no eixo x, né, esse intervalinho aqui a gente chama de delta, consequentemente aqui, esse intervalo não, essa distância, né, o meu intervalinho vai ser delta A menos delta e A mais delta. Tá, então repetindo, né? Para toda a distância, né, que eu tiver aqui nas minhas imagens, né, que no caso é o quanto eu me distancio do L, ele vai me dizer o quanto eu me distancio aqui no domínio. De tal maneira que a distância de qualquer x aqui para o A, quando for menor do que delta, vai implicar que a distância do f de x para o L vai ser menor do que epsilon. Então, essa é a ideia. Como esse epsilon e esse delta pode ser o quão pequeno eu queira, então essa definição é a que garante a aproximação, né? Ou seja, à medida que eu me aproximo do A, a que eu vou me aproximar do L. Não sei se deu para entender, tá? Por favor, dê um feedback aí para a gente fazer, sei lá, uma discussão mais profunda ou eu procurar outra maneira. Professor, você pode repetir aí a partir daquela parte do D, por favor? Delta? Não, do D. D de X. E Sim. repetir como no geral, assim, só para dar... Ok. Então, a ideia aqui, novamente, né, é o seguinte, aqui eu quero ver o quão próximo minha função está do L. Né? Então, o que eu faço? Eu olho aqui em torno do L. E como é que eu olho em torno do L? Eu defino uma distância aqui do L. Né? Eu abro aqui um raio de distância. Aí, o que eu quero ver, né? Se, quando minha imagem está próxima do L, significa que o meu domínio está próximo do A. É isso que eu quero saber. Então, quando eu digo todo epsilon maior do que zero, eu
estou abrindo aqui uma distância, né, do limite que eu estou enxergando para as imagens próximas dela, né? Então, botei aqui uma barrinha, né? Essa barrinha é um valor que está dentro do intervalo, que ele está próximo do L. Eu quero ver se, à medida que eu pego valores próximos aqui, se aqui há um distanciamento ou se há uma aproximação. Tá? Se tiver uma aproximação, é porque vai existir um delta, né? Esse delta é uma distância que eu abro aqui no domínio, né? De tal maneira que quando o meu x estiver próximo de A, né, que é isso aqui que significa essa frase, né, a distância do x para o A é menor do que delta, né, ou seja, o meu x está aqui dentro desse, quando o meu x está aqui dentro desse intervalo que está bem próximo do A, isso aqui vai implicar que meu f de x, né, que é onde está essa barrinha aqui, ele vai estar dentro desse intervalo aqui, ou seja, a distância do fx para o L vai ser menor do que esse epsilon, né? Isso é o que garante que está dentro do intervalo. Aí, como aqui é para todo epsilon, como é que eu garanto que o limite existe, né? Imagine que esse epsilon é bem pequeno, né? Bem próximo. Então, você pega valores aqui dentro do intervalo das imagens, então eu consigo garantir que existe um intervalo aqui, onde os meus domínios, quando se aproximarem de A, minhas imagens vão estar aqui dentro. Né? E à medida que eu for encurralando isso, né, significa que o quão próximo eu esteja do A, eu vou estar próximo do L, no caso, as minhas imagens vão estar cada vez mais próximas do L. Eu sei que sei lá, é um pouco abstrato essa ideia, né, mas diga aí para mim. Fala aí, João. Então, eu não sei como é essa primeira letra, acho que é grega, né? Epsilon. Epsilon. E o outro lá, o delta, a gente meio que define, digamos assim. É mais ou menos isso, né? Então, se aqui é para todo epsilon, um dos significados de para todo é qualquer, né? Ou seja, para qualquer epsilon que você pegar, aqui está dizendo que vai existir um delta. Né? Ou seja, como é que a gente faz para provar que o limite existe? Então, eu defino um epsilon e vou procurar um delta. Né? Já que ele diz, para todo epsilon existe um delta. Ou seja, o quão próximo eu tiver do L é porque meu x vai estar próximo do A. Assim, essa seria a ideia. Aí, por exemplo, nesse exemplo aqui que eu passei para vocês, então, vamos pegar um epsilon aqui, tá? Já que a gente tem vários valores, eu vou usar aqui um epsilon para vocês visualizarem a ideia do exemplo. Então, como é que eu provo que existe aproximação? Vamos definir um epsilon. Então, se eu definir um epsilon de 0,1, eu tenho que encontrar um delta. Se isso aqui acontece, né, se eu conseguir o delta, então o limite existe. Indiretamente é isso. Então, vamos lá. Professor. Pode falar. Mas esses aí é delta e o outro lá, o epsilon. A gente tem que meio que definir nossa demonstração ou só no nosso rascunho? Na verdade, a base são eles dois. Porque são eles que são determinantes para a distância. Né? Aqui está dizendo a distância do x para o A menor do que delta, significa que eu definindo uma distância, o x está mais próximo do que essa distância que eu defini. Então, eu defini aqui a distância de 0,1. Como aqui diz para todo epsilon, então eu peguei 1. Se eu encontro um delta nessas condições aqui,
se eu encontrar um delta, é porque o x ele vai estar próximo de A nessa distância aqui, né, que eu encontrar. Então, a ideia é esse caminho. Não sei se deu para entender o que eu disse. Só agora uma pergunta meio besta. Por que que esse delta a gente não representa que nem aquele triângulo lá de Bhaskara? Ah, é porque aqui é tudo minúsculo. Esse epsilon é minúsculo. O epsilon maiúsculo é esse. Esse é o delta minúsculo, né? Então, como o epsilon é uma distância e delta é uma distância, né? O epsilon é tradicional aqui nas imagens e o delta é tradicional aqui no domínio. Então, ambos têm que ser minúsculos. Tá? Então, esse aqui não é o delta do Bhaskara. Mas aí botaram esse para não confundir com o do Bhaskara? Não, mas é porque o de Bhaskara é maiúsculo. Aí já é outra coisa. Já esse aqui não tem mais nada a ver com isso. Tá. Bom, então, vamos ver aqui qual é o delta, né, que a gente encontra. Então, quando é que a distância aqui das minhas imagens, né, ele dá 0,1, ou seja, quando é que isso menos 3 dá 0,1. Então, vamos ver. Deixa eu colocar aqui. Isso aqui igual a 3 menos, que é o 3 no caso é o nosso L, né? Menos 1. Pronto, deu 0,2, né? Mas não foi o epsilon que eu defini. Vamos ver, é 5, é 6. Aqui vai dar a mesma ideia, deixa eu... Aqui vai ser... Sendo que aqui está dando valores negativos, né? Porque esses valores são maiores do que 3, mas dá a mesma coisa. Tá. Bom, esse valor que eu defini aí, ele praticamente não está na tabela, porque a tabela não são valores contínuos, tá? Eles são... tem um salto, né, de um valor desse para um valor desse, né? Aqui eu estou só me aproximando. Então, o 0,1 ele vai estar entre esses dois aqui, né? Ele vai estar entre o 0,2 e o 0,02. Consequentemente, né, o meu delta ele vai estar entre os deltas que vão aparecer aqui. Então, deixa eu só definir o delta aqui. 2 menos esse valor, né, que é 2 menos D1, que é 0,1. E essa é a mesma ideia, né, que é... Bom, vamos pegar os valores que ajudam, né? Então, o que eu quero dizer é o seguinte, se eu defino o meu epsilon como sendo 0,2, significa que vai existir um delta e esse delta vai ser 0,1. Tá? Que me garante a aproximação. Aí se eu defino um epsilon
valendo 0,02, significa que meu delta vai ser 0,1. Tá? Essa seria a ideia. No caso, esse valor que eu estou tomando aqui, aí eu já não queria exibir como é que a gente faz a conta agora, tá? Mas assim, aqui é possível encontrar um delta, tá? No caso, aqui eu estou pegando só da tabela mesmo. Só para vocês entenderem a ideia, né? Ou seja, quando eu defino um valor para o epsilon, é porque vai existir um para o delta, né? Essa é a ideia. Consequentemente, o limite de fato vai existir, né? Essa aqui é a razão. Não sei se deu para entender o que eu falei. Essa última coisa. No caso aqui... Não, o que eu estava falando era o seguinte, deixa eu colocar. Eu estava falando era o seguinte, quando o meu epsilon é de 0,2, né, para todos os epsilons, vai existir um delta. No caso aqui, o delta vai ser de 0,1. Isso aqui está definido aqui, ó. Quem é esse cara, né? É a diferença do meu limite para a minha imagem. Meu E1 é a minha imagem, ó, quando eu aplico na minha função, né? Esse valor de domínio aqui. Então, o meu limite é 3, minha imagem é 2,8, essa aqui é a diferença, né? Ou seja, quando eu tenho esse epsilon aqui, vai existir um delta, e de fato o meu delta vai ser esse, né? Que no caso é quando eu pego o meu valor que eu estou aproximando é 1,9, né? E o valor, na verdade o valor é 1,9, eu estou me aproximando do 2, né? E a diferença está sendo essa. Ou seja, todas as imagens que tiver uma distância menor do que essa para o 3, significa que no meu domínio o meu x vai estar uma distância menor do que essa. Essa seria a ideia. Então, o que eu, trocando em miúdos o que eu estou falando, isso aqui significa o seguinte. Isso aqui é tal que a distância do x para o 2, quando for menor do que 0,1, isso aqui vai implicar que a distância do f de x para o 3, no caso, vai ser menor do que 0,2. É isso que está acontecendo só nesse ponto aqui. Se eu pego um epsilon menor, meu delta vai ser menor. Ou seja, quanto mais próximo meu x estiver do 2, né, significa que o meu f de x vai estar do 3. Tá tranquila essa ideia ou ainda está confuso? Tranquilo, né? Ok. Aí o exemplo 5, né, que eu já mencionei, a gente já pode escrever isso, né? Ou seja, o limite dessa função aqui é 3, à medida que meu x se aproxima do 2. Tá? Pela tabela e porque dá para encaixar aqui nessa definição, de maneira análoga, os valores da tabela, como eu fiz aqui nesse caso, né? Para todos, se eu pego o epsilon valendo 0,2, é porque meu delta vai ser 0,1, ou seja, a distância do x para o 2. Quando for menor do que isso, vai significar que a distância do f de x para o 3 vai ser menor do que isso. E, de fato, dá para ver isso na tabela, né? Quando eu peguei um valor menor aqui, aqui foi menor. Quando eu peguei um valor menor do que esse, né, menor ainda do que esse anterior, aqui foi menor do que o anterior. E assim segue, né? À medida que um diminui, o outro também vai diminuindo. Né? No caso, as distâncias
dos respectivos valores. Ok. Aí, vamos aqui à ideia do primeiro teorema, né? O teorema da unicidade. Ou seja, se uma função f, quando x se aproxima de a, se ele for para L1 e para L2, então significa que L1 é idêntico a L2, ou seja, uma função não pode ir para dois limites distintos. Tá? Se uma função vai para um limite, então ele só vai para aquele valor. Ok. Aí como é que a gente prova esse teorema? Teorema 1, que é da unicidade. Então, o teorema da unicidade, ele diz, né, que se o limite da minha função f, quando x se aproxima de a, se isso aqui for igual a L1, eu vou escrever e L2, né, eu vou escrever assim juntos, então, vou abusar também um pouco da notação, né, então L1 é igual a L2. Essa é a ideia, é o que diz o teorema da unicidade. Como é que a gente prova isso? Bom, para provar isso, a gente vai ter que abrir esses limites. E como é que a gente abre esses limites? Então, eu vou começar dizendo para esse limite aqui, a equivalência disso é eu dizer que para todo epsilon existe um delta, tal que a distância do x para o a, quando é menor do que delta, implica que a distância do f de x para o L, no caso L1, é menor do que epsilon. Bom, aí tem para o segundo, né? Eu abri a definição aqui para o primeiro. Agora eu vou abrir a definição aqui para o segundo, né? Que os dois... a suposição é que o limite de f de x é L1 e L2, né? Então, quem seria a equivalência disso que eu estou escrevendo? É a mesma coisa, a diferença é que aqui vai ser L2. Então, para todo epsilon maior do que zero, existe um delta maior do que zero. Bom, então, tá. Isso aqui é de acordo com a definição, né? A primeira definição que a gente viu. Com a primeira definição. Só vou aqui fazer uma pequena diferença. Não necessariamente esse epsilon que eu estou pegando para o caso quando o f se aproxima de L1, não necessariamente é esse mesmo epsilon. Então, aqui eu vou chamar epsilon 1 e, consequentemente, aqui vai ser delta 1. Mesma coisa aqui embaixo. Aqui vai ser epsilon 2 e delta 2. Muito bem. Escrevi aí os limites. Agora eu pergunto, qual seria o próximo passo, né? O que é que vocês me diriam? Tá, depois de escrever os limites pelas definições, respectivamente, né? Qual seria o próximo passo para a gente provar que esses dois limites são idênticos? O que vocês acham?
Ok. Só voltando aqui à ideia do caso anterior. A definição diz, para todo epsilon, existe um delta. Então, se eu escolho um epsilon, se eu conseguir definir o delta, é porque o limite existe. Indiretamente, essa aproximação vai implicar nessa aproximação aqui. A aproximação desses dois, né? Em relação a essa distância, vai me garantir essa aproximação em relação a essa distância. Eu vou ter que juntar L1 com L2. O caminho é por aí, né? Mas aí, como é que eu vou juntar essas duas informações? Tá? Bom, então é o seguinte, deixa eu fazer aqui alguns comentários em relação ao delta. Aqui eu estou dizendo que para todo epsilon 1 existe esse delta. A gente vai usar em equações, exato. E aqui eu estou dizendo que para todos os epsilon 2, né, pode ser igual, mas não necessariamente ao epsilon 1. Eu vou encontrar aqui um delta 2. Tá, mas eu preciso de uma informação que essas duas coisas sejam garantidas, né? No caso, eu quero que isso seja garantido e que isso seja garantido. Aqui eu tenho dois deltas, né? Que cada um desses me garante essa implicação, mas eu quero saber como é que eu posso definir, né, um deles para que me garanta as duas implicações. Pois é, mas Michele está sugerindo encontrar distância, né? Mas não tem lei, né? Então, não tem como achar distância se eu não tenho lei e não tenho um ponto definido. Bom, no caso, o próximo passo é o seguinte, né? O epsilon foi definido, os epsilons foram definidos, né? Esse e esse. Aí, repito, né? Automaticamente foi gerado aqui dois deltas, né? Que eu estou supondo que esses dois limites eles existem. Então, essas duas informações são verdadeiras. A questão toda aqui eu tenho dois deltas. Eu quero definir um que garanta as duas implicações. Esse seria o próximo passo para a gente começar a mexer com essas coisas aqui. Então, aí eu pergunto, né? Tem algumas opções. Posso pegar delta, sei lá, como sendo o menor valor entre eles, é uma possibilidade. Ou o maior. Eu estou escrevendo assim, mas é porque aqui a gente vai analisar qual dos dois, tá? Ou seja, tem um deles que garante as duas implicações e tem um deles que não garante. O que vocês acham? Essas duas implicações são garantidas quando eu pego o mínimo ou quando eu pego o máximo? O máximo. Ok. Mais alguém tem alguma opinião? Ou só a do Lucas? O máximo? Tá. Então vamos analisar a seguinte coisa. Ok. Outro não tem opinião. Muito bem. Mas é porque você está cético ou porque você, sei lá, não concorda com essas duas? Você quer pegar outra? Muito bem. Se não sabe o motivo, tá? Bom, os dois limites, o meu x está se aproximando do A, né?
Então, vou pegar aqui um intervalo de x, onde o A que eu estou observando. Então, eu tenho dois intervalos aqui. Um intervalo que tem essa distância definida como sendo Δ1, e o outro que tem essa distância como sendo o Δ2. Né? No caso, essa função mínimo, eu estou colocando assim, mas pode ser o contrário. Então, significa que essa menor eu vou chamar de Δ1, essa distância maior aqui eu vou chamar de Δ2. Não pode ser qualquer uma. Porque é o seguinte, ó, imagine que quando eu tenho essa distância aqui, a minha função começa a convergir para um determinado valor. Aí, se eu pego um x aqui, por exemplo, esse x está próximo de A. Para esse caso aqui, para o meu Δ1, isso aqui vai acontecer, né? Meu f de x vai estar próximo de L1. Mas aí eu pergunto, meu f de x vai estar próximo de L2 também? Se eu considero x aqui, né, próximo de A, nessa primeira condição aqui, no caso, se eu pegar um x aqui no mínimo, vai acontecer para as duas isso, se eu pego um x aqui? Vocês estão entendendo? Vocês entenderam a minha pergunta? Porque... Deixa eu ver se eu entendi, né? Se eu botar um menor, pode ser que eu não pegue a distância da outra implicação, é isso? É quase isso, né? Então, aqui no menor, né, nessa distância menor, x está próximo de A, dá para observar aqui, essa primeira implicação é garantido, né? Porque eu estou pegando o x aqui, dentro dessa distância aqui, menor do que Δ1. E esse x aqui, ele está dentro do intervalo Δ2. Ou seja, ele vai pegar isso aqui também. As duas informações serão garantidas. Agora, se eu pego o meu x aqui, vou pegar até em outra cor aqui, se eu pego o meu x aqui, ele está dentro do Δ2. Isso aqui vai acontecer. Mas ele não está dentro do Δ1. Então, eu não sei se ele... se a partir dessa distância, a partir desse ponto aqui, eu já tenho uma aproximação. Eu posso não ter. Porque o que foi garantido aqui pelas minhas informações é que dentro dessa distância, minhas imagens começam a se aproximar. Mas com esse x aqui, eu não sei se para essa primeira, né, fica a dúvida. Então, todo mundo entendeu isso, né? Essa ideia aqui do... O menor delta garante os dois intervalos, garante tanto, né, tanto Δ1 como Δ2. Então, esse é o próximo passo. Então, para todos os dois épsilons que eu peguei, né, basta eu pegar o menor dos deltas. Então, vamos escrever isso. Considere epsilon 1 e epsilon 2 e delta como sendo o mínimo. Tá. Tudo isso eu posso fazer porque os dois limites existem. Então, já existe, para qualquer epsilon que eu considero, né, esse delta é suficiente para qualquer um que eu considerar. Então, isso aqui vai acontecer, né? Então, significa o seguinte. Então, eu considerei isso, eu tenho esse delta, o mínimo entre Δ1 e Δ2. E tal que a distância do x para o A, quando for menor do que delta, isso vai implicar que a distância do f de x
para o L1 vai ser menor do que ε1 e a distância do f de x para o L2 vai ser menor do que ε2. Quer dizer, isso aqui que eu tenho garantido. Tá? O que foi que eu fiz nesse passo? Né? Eu resumi toda essa informação aqui. Ao invés de ficar duas linhas de informações, né, que foi quando eu abri cada definição, cada limite pela definição, né, essa questão aqui do mínimo ou máximo fez com que eu reduzisse a minha escrita. Agora eu vou poder trabalhar com isso e isso. Aí, o próximo questionamento é: como é que eu defino distâncias de pontos num eixo? Então, por exemplo, sei lá, vou pegar qualquer eixo aqui. Suponha que eu tenho aqui o ponto A e o ponto B, qualquer. Como é que eu defino a distância aqui entre eles? Módulo, muito bem. Então, se eu fizer módulo de B menos A, isso aqui é a distância, né, de um ponto para outro. Vou botar só D aqui. Vou botar lá. Distância de A para B. Tá, então eu vou escrever isso aqui. Tá, então, sei lá, dessa forma, essa distância aqui eu vou escrever na forma de módulo, menos L1, menor do que ε1, e f de x menos L2 é menor do que ε2. Tá. Agora eu pergunto a vocês, tá? Eu vou escrever a pergunta aqui em cima. Se eu tiver módulo de x mais y, módulo de x mais módulo de y, por exemplo. Tá? Vamos supor que eu tenha essas duas coisas aqui. Eu tenho essa informação aqui e essa. Pergunta: quem pode ser maior? Isso aqui pode ser igual, mas um dos dois pode ser maior do que o outro. Então, quem é que pode ser maior desses dois aqui? Deixa eu só enquanto vocês. O segundo, né? É isso. A razão disso x e y, né, não necessariamente são positivos, né? Pode ser que o x seja positivo e o y seja negativo. Isso vai virar uma diferença. E aqui não. Se x for, sei lá, vamos supor que x é positivo, se esse y for negativo, quando eu aplicar a módulo, ele se torna positivo. Consequentemente, isso aqui que vai acontecer. Ok? Então, usando essa informação aqui, deixa eu colocar assim, que aí já aproveita melhor. Eu vou colocar a vírgula, né? Isso acontece. Isso acontece. E se eu somo isso aqui, isso aqui vai ser menor do que os épsilons, né? Aí o próximo passo, que na verdade eu vou usar essa fórmula aqui, que eu vou usar asterisco. Então, por asterisco,
pode-se dizer que é a soma, né? Sendo que aqui o módulo eu posso escrever em qualquer ordem. Eu vou escrever assim, ó, L1 menos f de x, né? Eu troquei a ordem aqui, mais f de x menos L2. Isso aqui vai ser menor ou igual do que essa soma. E isso é menor do que a soma dos épsilons. Tá. O que a gente pode concluir agora? Bom, se isso é menor do que essa informação, e essa informação é menor do que essa, o que eu posso falar dessa com essa? De qual, professor? As que estão marcadas com X. Tem essa informação menor do que essa soma, a soma dos módulos, no caso. E essa soma dos módulos é menor que a soma dos épsilons. O que eu posso falar desse módulo e essa soma dos épsilons? Que o primeiro é menor do que o último. Aí, o último termo. Isso. Aqui é menor ou igual do que esse, né? Mas essa soma aqui é estritamente menor do que essa. Consequentemente, esse primeiro módulo, ele é estritamente menor do que esse. Assim. Aí já que eu já vou cancelar, tá? Então vai ficar assim, ó, L1 menos L2 menor do que epsilon mais 1 mais epsilon 2. Tá. Como eu estou pegando os épsilons positivos, a pergunta, eles podem ser o quão pequeno a gente queira. Não é isso? Eles podem ser bem minúsculos. Então a pergunta com essa informação aqui, eu já posso dizer que o L1 é igual ao L2? E o que eu preciso fazer aí? Acho que tem que tirar um módulo, não? Tipo, não tem nada a ver. Oi? Na verdade, nesse passo aqui eu já posso afirmar, né? Porque essa diferença dos módulos, ele está sendo menor do que a soma dos épsilons. E esses épsilons aqui eu posso pegar o quão pequeno eu queira, né? Na verdade, isso aqui já não é mais função, são dois valores absolutos, né? Então, o zero é uma opção, inclusive, né? O zero é menor do que qualquer coisa positiva, né? Se essas duas coisas são positivas, o zero é menor do que isso, né? Isso aqui é maior do que zero. De fato, aqui encerraria, né? Essa é a ideia, né? Como esses dois caras aqui são essa diferença bem pequena, né? Então, na verdade, isso aqui eles são idênticos. Isso aqui só pode acontecer se eles forem idênticos. Professor, mas eles são realmente idênticos ou por uma questão de aproximação a gente considera que eles são iguais? Aí não é mais questão de, quer dizer, a única aproximação aqui que é garantido, né, é esse cara ser nulo, né? Porque se uma função quando x se aproxima de a, se fosse possível dar dois limites diferentes, então significa que esses limites podiam estar distantes. Mas essa informação aqui, né, como os meus épsilons são aproximações,
e meu L1 está bem próximo do L2, então, na verdade, esses dois valores só podem ser idênticos. Assim, essa é a ideia, né, aqui do nosso caso, né? E como esse aqui pode ser o quão perto a gente queira, né? Aqui eu, sei lá, eu peguei duas funções, a mesma função, cheguei que a distância de dois números, né, é tão pequeno quanto a gente queira, né? Então aqui, na verdade, essa distância aqui é praticamente zero. Eu sei, mas é porque é questão de possibilidades, né? Eles não têm como, eles só podem ser idênticos, porque você pode dizer assim, não, mas vamos supor que eu consigo uma função, né, que eles vão para dois números que, sei lá, suponha que aqui tem 100 casas decimais, né? Tá, então basta, como aqui a gente considerou, né? Considera esse epsilon, esses dois epsilons, eu posso pegar epsilons pequenos a ponto de essa soma aqui ser menor, inclusive, do que uma coisa desse tipo com 101 casas decimais, né? Ou seja, eu inicialmente afirmei que a distância entre eles era algo desse tipo, dessa grandeza, mas aí, como esses dois epsilons eu posso considerar quem eu quiser, eu pego um, né, que tem uma casa menor. Então, né, esses dois só vão poder ser idênticos. A distância dos dois limites, né? Aqui a gente terminou na distância dos dois limites. Tá? Então, com isso, né? O L1 é igual ao L2. Deu para entender essa ideia? Bom, o nosso horário, tá. O nosso horário está no fim, tá? Eu vou encerrar por hoje. Amanhã eu dou uma ideia em relação a isso, tá? Amanhã eu faço um comentário melhor sobre esse teorema. Depois a gente continua com as propriedades, tá? Que a gente vai seguir também mais ou menos a mesma ideia do teorema da unicidade. Quarta, isso. Se eu falei amanhã, então ignore. Pois tá bom. É o Open Board, né? Esse aqui. O nome dele eu vou botar aqui. Esse aqui. Valeu, João Pedro. Sim, professor, eu ia perguntar desse programa aí. Não tem como a pessoa compartilhar um arquivo, não? Rapaz, tem, mas é porque aqui, esse quadro. Valeu, galera. O problema desse quadro é porque ele é grande, ó. Vou diminuir aqui para você ver. Sim. Ó, aqui, inclusive, tem outras aulas, ó. Sim, aí ficaria muito pesado, né? É pesado, velho. Não sei se vocês já perceberam, tem horas que aparece assim, uma mensagem aqui no canto, gravando o documento, né?
aí ele para de funcionar, né? Porque ele está salvando toda a página. Professor, só uma dúvida. Pode falar. Em relação às tarefas e às avaliações, como é a primeira vez que eu estou pagando essa matéria assim nesse formato,